Olá pessoal, graça e paz a todos. Vamos lá, nossa videoaula de número 8. 8 já, vamos lá, caminhar. Hoje a nossa videoaula, essa videoaula é para os alunos e alunas de ensino religioso, lá ali na Escola Batista de Itapevi, onde eu tenho a honra de lecionar, né? Hoje nós vamos trabalhar e vamos finalizar. Hoje nós vamos fechar um ciclo que nós começamos falando sobre religião, sobre vocação, na verdade, perdão, sobre vocação e trabalho. Vocação e trabalho. Nós trabalhamos aí algumas aulas com este tema, não é? Vimos a primeira aula desse ciclo desse tema, o desenvolvimento tecnológico. Depois falamos sobre profissões e mercado de trabalho. A aula passada, o valor da vocação. E no final da aula passada eu falei um pouco da vocação e religião. E eu queria hoje, de modo específico, voltar a esse finalzinho daquela aula e nós trabalharmos e fecharmos esse ciclo sobre trabalho, vocação e religião. Tá bom? Então vamos trabalhar hoje a ideia de vocação e religião, tá bom? Antes, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês que estão aí assistindo, saudar a todos na graça e na paz do Senhor, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. Muito obrigado a todos que estão aí nos assistindo, que assistem. Temos aí todas as videoaulas, né? Videoaulas, todas as sextas-feiras. E então é uma honra para mim que você assista as nossas videoaulas. Se você aqui embaixo, antes de eu falar de curtir, embaixo aqui na descrição, você tem aí os textos bíblicos que nós vamos usar e qualquer outro material que nós usemos em aula vai estar aí nas descrições. Então, se eu citar um texto bíblico rapidamente, já começar a ler e você se perder, não precisa voltar ao vídeo. Olhem na descrição, você vai ter o texto bíblico ali, tá bom? E antes de nós começarmos, deixa o seu like. Gostou do vídeo? Assistiu até o final? Deixa o seu like. Ajuda a gente aí, não é? E se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim. Nós temos vídeo todas as sextas-feiras. Quando eu postar o vídeo, já vai acionar a sua notificação e vai posicionar melhor o nosso vídeo aqui no canal e no YouTube de um modo geral. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal e me ajuda aí, compartilha essa videoaula com os seus colegas, amigos, põe aí na sua rede social, me ajuda aí, beleza? Dito tudo isso, bora para o nosso vídeo, bora para a nossa videoaula, para a aula de hoje, vocação e religião. Nós vimos na aula passada que vocação tem a ver então com essa aptidão que alguém tem para um determinado trabalho, não é? Quer dizer, vocação tem a ver com talento, com a disponibilidade, com a disposição, o dom que a pessoa tem. Muito bem. Aonde que entra a religião em vocação, pessoal? Aonde que entra a religião? Em primeiro lugar, nós cremos que a religião entra em todos os temas da vida do ser humano. Por quê? Por uma simples razão. Eu acabei de gravar a aula para outra turma e disse, por que buscar a Deus? Porque Ele é o Criador. Nós temos que lembrar que Deus é o Criador. Você crê em Deus ou não, Ele é o Criador. A Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que Ele é o Criador. E a Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem, se Ele é o Criador, eu sou criatura, você é criatura, esse mundo é criação de Deus. E se esse mundo é criação de Deus, e se nós somos criaturas criadas por Deus, a nossa vida tem que ser vivida não debaixo da criatura, não debaixo da perspectiva da criatura, mas debaixo da perspectiva do Criador. Então, e é isso que dá sentido para a vida, é nós entendermos que há algo transcendental fora de nós que dá sentido e rumo para a nossa caminhada nesse mundo. Há um porquê,
há um propósito, há um final, há um pano de fundo que explica todas as coisas e que dá sentido para todas as coisas, que é Deus. E nós temos a palavra de Deus, que é o ponto de contato, de amparo, é o que possibilita darmos esta passo de fé em crer que Deus é o nosso Criador e que Ele tem o melhor para nós. Aliás, o que é sofrimento do ponto de vista da religião? Sofrimento é resultado da distância de Deus, de nós distanciarmos de Deus. O sofrimento. Não estou falando de dor, de doença, isso é outra coisa. O sofrimento humano. O homem sofre por estar longe de Deus. Está longe de Deus. O homem sofre muito. O homem, a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, a idosa. Quando eu falo homem, do modo geral, né, genérico, mas a ideia é que o ser humano, o indivíduo, ele sofre por estar longe do seu Criador. E o Criador está em busca da sua criatura. Isso é muito bonito. A Bíblia toda é a busca de Deus pela criatura que está longe do Criador. Mas vamos lá. Mais especificamente, então, nós cremos na relação da vocação e religião, começando então com essa verdade da criação. E nós vamos para o começo de todas as coisas, que é lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés. E Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e que narra o princípio de todas as coisas. O livro de Gênesis é dividido em 2 grandes blocos. O capítulo 1 ao capítulo 11 é chamado de história primitiva, e o capítulo 12 até o final, capítulo 51, mostra ali a história dos patriarcas, Então você tem a história, Gênesis 50, eu falei 51, mas é Gênesis 50, o último capítulo de Gênesis. Então repare, você tem capítulo 1 a 11, a história primitiva, e o capítulo 12 até o 50, a história dos patriarcas. Dentro dessa história primitiva, você tem o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, que são os capítulos fundamentais, que vai narrar a história da criação. Não é mito, não é fábula, não é história para boi dormir, não é historinha da carochinha, é narrativa histórica. A Bíblia é a verdade. Até lá, capítulo 1 de Gênesis, versículos de 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E a Bíblia vai dizer no Novo Testamento, o Evangelho de João, a carta aos Hebreus, enfim, vai mostrar que Jesus, todas as coisas foram criadas por intermédio do Filho, da segunda pessoa da Trindade, de Jesus Cristo. Muito bem. Então, Deus é o Criador? É. E o que Deus fala com relação a quando ele cria o homem? Olha os versículos 26 ao 28. A Bíblia diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Irmãos, meus alunos, alunas, galera que está assistindo aí, Deus fez o homem à nossa imagem. Deixa eu corrigir. Deus fez o homem à sua, não a nossa, a sua imagem. Deus criou-nos, eu e você que está assistindo aí, Deus nos criou segundo a sua imagem. Ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E dentro dessa imagem e semelhança, nós temos o valor da vida humana. Por que o homem, a mulher, o indivíduo, o ser humano é importante? Porque ele é a imagem de Deus. E olha o que Deus diz, aí vem o trabalho. Olha lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. No capítulo 2, versículo de 1 a 3, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou. O dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, Deus trabalhou e Deus reservou o 7º dia para descansar. Por isso que nós temos o nosso trabalho e um dia de descanso, por causa de Deus. E Deus é quem criou o homem para o trabalho. E diz o capítulo 2 ainda, versículos 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E é muito significativa essa ideia de tomar o Deus, o Senhor Deus ao homem e colocar no jardim do Éden para cultivar e guardar. Essa é a vocação do homem. A vocação do homem é trabalhar naquilo onde Deus o colocou, mas é trabalhar para a glória de Deus. Então, a primeira questão da nossa aula, da ligação da vocação e religião, é conectar a criação de Deus a todas as coisas que existem e ao trabalho. Então, o homem, ele foi criado para desenvolver o seu domínio sobre esse mundo, desenvolver o seu domínio sobre a natureza, constituir família, amar a sua esposa, a esposa amar o seu marido, terem filhos e crescerem felizes na presença do Criador. Essa é o ideal de Deus. E é daí que vem a vocação. Porque Deus, quando criou o homem, dotou o homem de uma vocação para trabalhar. O trabalho não deve ser visto do ponto de vista teológico, religioso, o trabalho não deve ser visto como algo negativo. Não, pelo contrário, o trabalho é o que dignifica o homem. Dentro da religião, defende-se a ideia de que o que dignifica o homem é ele sentir-se útil. É ele trabalhar, produzir, ganhar o seu dinheiro honestamente, sustentar a sua família, a esposa sustentar a sua família, o marido sustentar a sua família, trabalharem, serem felizes e fazerem tudo isso debaixo da bênção do Criador. O homem, então, foi vocacionado. Cada um tem uma vocação para o trabalho. Isso faz parte da imagem de Deus no homem. E esse trabalho deve ser feito para a glória de Deus. E essa ideia do trabalho para a glória de Deus vai aparecer muito nas cartas de Paulo, principalmente o texto que eu li na aula passada, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao 9. Do 5 ao 9. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui para a igreja de Éfeso, a igreja primitiva de Éfeso, Paulo está regulando a ética do cristão, como o cristão deve viver. Então ele está falando da família, do marido, da esposa, dos pais, dos filhos. E quando ele chega no capítulo 5, quando ele chega em Efésios capítulo 6, do 5 ao 9, ele regula o relacionamento dos servos com os seus senhores. O termo servos e senhores não cabe para nós hoje, porque nós não estamos mais na relação trabalhista que tinha no primeiro século na Ásia Menor. Hoje nós temos uma relação de patrão e funcionário ou empregado. Quer dizer, empregado não é escravo, empregado naquele sentido de alguém que tem um emprego,
não é? Então ele foi empregado para um serviço. Muito bem. E o senhor aqui é o patrão, não é? É aquele que contrata o seu funcionário. Muito bem. Como que tem que ser esse relacionamento? Olha só. Quanto aos servos, quanto a vós outros servos, aos empregados, funcionários, olha lá. Obedecei a vosso senhor ou ao seu patrão, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Senhor aqui é Deus, quer seja servo, quer livre. E aos senhores, e a vós senhores, aos patrões, de igual modo, procedei para com os seus funcionários, empregados, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Não cabe aqui uma exposição completa do texto. Eu posso fazer isso em outro vídeo. Mas aqui é só mostrar que a religião cristã, principalmente a protestante, vai enfatizar de um modo muito forte a ideia de fazer tudo para a glória de Deus. Ora, Deus é o Criador, eu não tenho que me glorificar, eu tenho que glorificar a Deus. Então, todo o meu trabalho e toda a minha vocação tem que ser feito para Deus. Então, repare, os servos façam para o Senhor. Sirvam o seu patrão como o Senhor. Faça como se estivesse fazendo para Deus. O patrão tem que respeitar o seu funcionário, lembrando que tem um Deus que não é o patrão, e esse patrão tem que lembrar que existe esse Deus e que tem que também glorificar a Deus. Não é? Paulo lá também em Colossenses, ele vai dizer de um modo muito claro, e tudo que fizerdes, tudo, a palavra tudo aqui é tudo mesmo, tudo, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, ou fazer para a glória de Deus, não é? Quer dizer, é muito interessante essa ideia, né? De fazer para a glória de Deus, fazer para a graça, dando a Deus graças, né? Quer dizer, agradecidos. Muito bem, voltemos para a gente ir para a última parte. Então, qual é a relação da vocação e religião? Primeiro, Deus como Criador. Essa é a primeira relação da vocação e religião. Ele é o Criador, ele criou o homem, ele criou as relações de trabalho e ele é quem dotou o homem, vocacionou o homem para ser um indivíduo. Homem aqui é homem, mulher, adolescente, idoso, idosa, não é só homem masculino, tá? O indivíduo. Deus dotou o indivíduo, criado à sua imagem e semelhança, com vocação para trabalhar. E aí vem o segundo ponto. Deus e a criação, e agora o trabalho para a glória de Deus. Esse é segunda lição, o segundo ponto aqui da vocação e a religião, o trabalho tem que ser feito para a glória de Deus. Então, tudo é para a glória de Deus. Se eu vou lavar uma louça, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Por isso eu tenho que lavá-la bem lavadinha. Se eu vou pilotar a minha motocicleta, eu tenho que ser um bom motorista, eu tenho que ser um bom piloto, para a glória de Deus. Se eu sou um aluno e eu vou então fazer uma prova, eu vou fazer a minha prova com sinceridade, com honestidade, eu vou estudar e eu vou tirar a melhor nota para a glória de Deus. Se eu sou um professor, eu vou estudar bem a minha disciplina, vou ser zeloso, responsável, atento, pontual, respeitador com os meus alunos e alunas, para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Eu vou ser marido, eu vou ser um bom marido, para a glória de Deus. Eu vou ser uma esposa, para a glória de Deus. Eu vou ser um bom funcionário, para a glória de Deus. Eu vou ser um bom patrão, para a glória de Deus. Tudo tem que convergir para a glória de Deus. E, segundo lugar,
eu fiquei com esse texto na mente e eu gostaria de encerrar com esta lição do trabalho e a avareza. O trabalho e a avareza. Repare, eu não tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Eu tenho que trabalhar para a glória de Deus. Ah, professor Marlon, então trabalhar e ganhar dinheiro é errado? Não, porque a Bíblia vai dizer que digno é o trabalhador do seu salário, não é? Digno é o trabalhador do seu salário. E qual que é essa ideia? Não é? Está lá em Mateus capítulo 10, não é? O trabalhador é digno do seu sustento, do seu trabalho. Quer dizer, a ideia é que o trabalhador, ele é dignificado, o trabalhador, ele é dignificado no seu trabalho. Deixa eu voltar aqui. Então, repare, eu posso ganhar dinheiro trabalhando? Posso, claro. Eu posso ganhar muito dinheiro trabalhando? Posso também. Eu posso ganhar pouco dinheiro trabalhando? Se for o caso, pode. Porém, nós não podemos trabalhar com avareza. O que é avareza? Avareza é esse aqui, ó. A avareza é aquele que põe o sorrisal na mão, põe do balde lá, fica 2 dias, quando tira o sorrisal tá sequinho. Isso é avareza, que é mão fechada, o cara que só quer ganhar dinheiro e vive para ganhar dinheiro. E eu lembro de Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21, Jesus ensina algo muito importante, eu vou ler para vocês aqui. O texto está aqui, a descrição do texto está aqui embaixo, se você perder aí, dá uma olhada aí. Lucas 12, 13 a 21 diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou a Cristo: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então Jesus lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Pelo contrário, o dinheiro corrompe, né? A Bíblia vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. E no versículo 16, ele vai continuar aqui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E esse homem rico arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Quer dizer, eu estou rico, eu não preciso nem trabalhar mais, eu sou feliz com o que tenho. Olha o versículo 20. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quer dizer, esta noite você vai morrer e tudo que você está arrumando a vida inteira, você trabalhou a vida inteira, deixou essa herança a vida inteira aí. Para quem que você vai deixar? Quem que é o cara que vai desfrutar da sua herança? Valeu a pena? Valeu a pena trabalhar feito louco? Valeu a pena a avareza? Valeu a pena querer ser rico e ganhar mais dinheiro e mais e mais e mais? E pior, ganhar dinheiro em cima da corrupção, ganhar dinheiro em cima da mentira, ganhar dinheiro em cima de passar perna no outro. Patrão que passa perna em empregado, empregado que passa perna em patrão, sócio que passa perna em sócio, irmão que passa perna em irmão, filho que passa perna em pai, pai que passa perna em filho, e assim vai. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, você vai morrer e você não leva nada. O seu trabalho tem que ser para a glória de Deus, tem que ter um sentido maior do trabalho do que simplesmente ganhar dinheiro. E o versículo 21 encerra assim:
é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Sabe o que é ser rico para com Deus? É ser humilde. Humilde aqui não é ser pobre, não é isso. Mas rico para com Deus é aquele que é grato com o que tem. Isso é uma pessoa rica. Ele vive com contentamento, é humilde, ajuda o próximo, é mão aberta, aquele que ele trabalha para a glória de Deus. Veja, deixa eu dar exemplos mais práticos. Rico para com Deus é aquele que não é arrogante, é aquele que não é soberbo, aquele que não ostenta o que tem e nem o que não tem. Ele é discreto, ele tem o coração aberto para o sofrimento do próximo, ele ajuda naquilo que ele pode, ele ajuda, ele faz questão de aquilo que Deus deu como bênção para ele, ele dá para o próximo, ele compartilha. E é muito interessante que o nosso salário não vem de nós, vem de Deus, porque Deus é quem deu saúde para trabalhar, Deus é quem deu o emprego para trabalhar, Deus é quem deu família, Deus é quem deu o dinheiro para ser dinheiro, enfim. Tudo é de Deus e tudo é para Deus, tudo tem que ser para a glória de Deus. Essa é uma parte da explicação da vocação e religião. Então, vocação e religião tem a ver com a criação e a vocação. 2, tem a ver com a vocação e o trabalho para a glória de Deus. E 3, o cuidado com a avareza, né? A vocação e a avareza, não vale a pena. O importante é ser rico para com Deus. Ok? Foi boa a aula? Se foi boa a aula, deixa aí o seu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve aí no seu... Clica aqui no sininho, aqui embaixo, aqui, ó. Clica aí, tá bom? E ajuda a gente, tá? Depois os meus alunos e alunas vão encontrar as atividades relacionadas a essa aula de número 8, lá no Maestro, tá bom? Pessoal, Deus abençoe a todos, muito obrigado, já deu aqui 27 minutos de vídeo, já chegou ao nosso final aí. Semana que vem vamos começar um novo ciclo de estudos aí, de ensino religioso, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.